mas desde que está lá aberta a porta, até aqui, vamos estar absolutamente unidos num só sentimento, entender a palavra de Deus. João capítulo 14, os 6 primeiros versículos, os irmãos podem me ajudar a ler. Outra coisa que eu quero observar, antes da leitura, eu sempre tive vontade de ter uma igreja que tivesse uma tradução só, porque isto ajuda enormemente uma leitura alternada. Lá em Santo André, de onde eu vim, era uma dificuldade. Um grupo tinha uma tradução, outro grupo tinha outra tradução. E aqui estou vendo que todos, parece que quase todos têm uma só. Então, de parabéns, isso é ótimo. Então vamos ver, com muita atenção. Eu leio o versículo 1 e não do segundo, nós vamos até o 6º. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-me Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Vamos repetir todos juntos o primeiro e o segundo. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Nós entramos todos, por gentileza, olhando para mim. Procura ouvir a mensagem da maneira que amanhã o irmão ou irmã possa transmiti-la com clareza a uma pessoa. Agora começa a mensagem. Todo ser humano, sem exceção, vive à procura de segurança. Segurança na sua residência. Segurança quando está andando pela rua. Segurança quando está executando o seu trabalho. Segurança quando chega o fim do mês, o dinheiro está na sua conta no banco. Segurança de saúde. Segurança em que o convênio médico seja eficiente. Segurança quando a consulta médica seja acertada. Segurança desta própria vida que estamos vivendo agora. Dou-lhes um exemplo. Reverendo Miguel Riso, em um de seus livros, conta-nos de um réu, lá nos Estados Unidos, condenado a morrer numa cadeira elétrica. Fora colocado num pequeno quarto, e ele teria que sair do seu quarto e atravessar um corredor frio, um ladrilho frio. E quando o cidadão queria acionar o botão para descarregar uma grande carga elétrica sobre aquele corpo e o seu coração pararia de respirar, ele olha para o executor
o executor da sentença lhe pergunta: nesta hora em que poucos passos os separam da morte, o que você quer fazer com o chinelo? Ele diz: eu não quero resfriar-me, porque cada um de nós tem uma grande preocupação de desfrutar de segurança. Nós queremos saber que vamos numa direção correta e que tudo vai dar certo na nossa vida, porque nós trazemos conosco esse desejo de segurança. No texto que nós acabamos de ler, aparece um quadro comovente. Depois que os discípulos passaram 3 anos na presença do soberano do universo, chamado Jesus Cristo, acompanhando as maravilhas que ele fizera, agora de um momento para outro, Jesus Cristo olha para os seus apóstolos e diz-lhes essas palavras: vou voltar, vou partir. Diante dessa declaração, pairou no coração de cada um deles uma tristeza. Então Jesus Cristo disse essas palavras: não se turbe o vosso coração, guarde isto, não se turbe o vosso coração, ou seja, não fiquem tristes, não fiquem abatidos, não fiquem desolados. E aí passou a ensinar-lhes os fundamentos de uma segurança. E é exatamente o assunto dessa mensagem nessa noite. Se guardar essa frase, guardou a mensagem. Os fundamentos de uma segurança. Vamos ver qual é o primeiro que Jesus Cristo apresenta aqui. Após consolá-los, ele disse assim: credes em Deus. É o primeiro fundamento de uma segurança. Crer em Deus. Quando Jesus Cristo pronunciou esta ordem, este imperativo, ele colocou nesta frase toda a sua profundidade, toda a sua intimidade com o Pai, todo o seu conhecimento, toda a sua sabedoria. Ele disse: crede em Deus. Ele deu a maior importância a esse fundamento marcante, que é crer em Deus. Crer em Deus. Eu creio que há muita gente querendo agradar a Deus, mas segundo a Sagrada Escritura, ninguém consegue agradar a Deus se não crer de fato na sua pessoa, na sua grandiosidade, nos seus decretos, nos seus desígnios e nos seus propósitos. Crede em Deus. Meus irmãos, sem fé em Deus, ninguém poderá agradá-lo. Sem fé em Deus, ninguém poderá conhecê-lo. Sem fé em Deus, ninguém vai entender a Escritura Sagrada. Sem fé em Deus, não haverá segurança. É preciso crer em Deus. E Jesus Cristo falou assim: crede também em mim. Eu quero que vocês entendam que eu fui mandado do céu até aqui, não para uma obra superficial, comum, rotineira, mas eu quero que vocês entendam que eu vim do céu aqui para salvar a vocês. E quero que vocês levem essa notícia maravilhosa para o mundo todo, que eu sou o Filho de Deus e que eu fui enviado aqui para ser o Salvador único,
Por isso, Jesus Cristo tinha toda a razão quando Tomé titubeou e demonstrou fragilidade a respeito da fé. Ele disse assim: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Nesse auditório, quem quiser conhecer a Deus, quem quiser experimentar o seu amor, quem quiser viver o seu perdão, quem quiser viver a justificação do seu pecado, terá que acreditar em Deus. E terá também que confiar irrestritamente na pessoa de Jesus. Não quero me alongar, mas quero contar-lhes um fato que me impressionou. Algo que aconteceu já há muitos anos, mas mostra o que é ter fé em Deus, o que é crer em Jesus. Um trem de ferro lá nos Estados Unidos corria com muitos vagões, levando centenas de pessoas, quando era uma locomotiva a vapor, em direção a Filadélfia. E foi uma semana de chuvas torrenciais. E aquela linha de ferro foi construída numa região onde teve um grande aterro. E a água foi acumulando a semana toda. E a água solapou, penetrou no aterro e foi tirando a água de terra. E quando a locomotiva, com aqueles vagões todos, chegaram ali, à noite, de madrugada, chovendo muito, os trilhos arriaram-se. E a locomotiva saiu dos trilhos, descarrilou, e todos os vagões também descarrilaram, e tombaram, e foi um acidente horroroso. Mas houve um senhor que não se machucou, e ele tinha uma lanterna na bolsa. Ele desceu, acendeu a lanterna e andou ao lado dos vagões até chegar à locomotiva. Lá estava o maquinista, todo quebrado debaixo da locomotiva, ela virada, mas ele falava baixinho. E aquele viajante ficou curioso, querendo saber o que ele estava falando naquela hora de morte. E o viajante abaixou, levou o ouvido perto dos lábios do moribundo, que era um grande servo de Cristo. Sabe o que ele ouviu? Aquele que estava quase parando de respirar, todo quebrado, dizia bem baixinho: eu sei em quem tenho crido, estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. E faleceu assim, completamente revestido de uma crença em Cristo Jesus. Como eu gostaria que cada pessoa que está me ouvindo aqui tivesse esta fé, que não vem de família, que não vem de igreja, mas que vem do Espírito Santo de Deus, quando Ele opera no coração e implanta essa virtude chamada dom da fé, que é dado por Deus. Crede em Deus, crede também em mim. Minha querida irmã, creia desta forma. Como Paulo creu, ele disse: para mim, o viver é Cristo, e o morrer é lucro. Para uma pessoa dizer palavras assim, ela tem que ter uma experiência de uma fé verdadeira nesse Deus que nos criou e no seu Filho Jesus, que foi imolado na cruz
que foi morto na cruz, que foi sacrificado por mim e por você. E ele diz: crede em Deus, crede também em mim. Esse é o primeiro fundamento que está aqui no texto. Agora vem o segundo. Na casa de meu pai, eu quero que os irmãos guardem essa expressão, na casa de meu pai. Eu não quero usar essa expressão de casa de meu pai como sendo a eternidade. Quando eu disse na casa de meu pai, eu vou preparar-vos um lugar. Ele estava falando dessa eternidade. Agora, o que é eternidade? É a casa do Pai. Porque a nossa casa terrestre vai ficar sozinha, vai ficar vazia, não tenho dúvida disso. O nosso corpo, que é também uma residência, também vai ficar sozinho. A família toda, que de certa maneira é também uma habitação, também vai desaparecer. Só restará a casa do Pai, que se chama eternidade. O que é eternidade? É uma condição de vida, é um estado de uma natureza, de um plano interminável. Estar na eternidade é entrar para um período interminável. Olha, pense nisso. Dentro desse corpo precioso que Deus me deu, tem um espírito ou alma. E quando esse corpo baixar a sepultura para cumprir a escritura, esta alma não vai para a sepultura, ela não vai dormir, ela não vai desaparecer, ela é eterna e ela vai para a eternidade. E aqui é o grande problema, que o homem e a mulher, todos nós precisamos saber: para onde vai minha alma? Eu li a respeito de um argumento interessante para dar uma ideia para nós que seja eternidade. Alguém imaginou, eu falava sobre os pássaros de manhã, alguém imaginou um pássaro, se ele existisse lá na eternidade, e se ele recebesse a ordem para vir à terra e transportar da terra para lá todos os grãos de areia que existem aqui e todos os fragmentos da terra? Então esse escritor diz que esse pássaro só viria aqui uma vez em cada 1 milhão de anos. Pense bem nisso. Quero que todos raciocinem. Em cada 1 milhão de anos, o pássaro viria a este globo terrestre e levaria um grão de areia no bico, ou então um fragmento de terra. Diz o autor que quando tivesse feito tantas quantas viagens fossem necessárias para levar todos os grãos de areia e todos os fragmentos da terra, aí diz o autor, mal estaria iniciando a eternidade. Eternidade é coisa séria demais. Algumas coisas me lembram muito a eternidade. Quando os irmãos forem a Santos, observe aquelas montanhas constituídas somente de rochas. Aquelas rochas, com aquela firmeza, com o desafio que elas apresentam aos séculos, aquelas rochas me lembram a eternidade. Mas quando eu estou andando pela praia, é que às vezes eu fazia isso, lá, quando pastor, uma coisa que me impressionava, noite e dia, as ondas do mar. Se nunca observou isso, quando chegar perto do mar, observe isso. As ondas não terminam nunca. Elas vêm e voltam.
enquanto houver terra e mar, elas estarão no seu movimento. Isto é uma figura que lembra a eternidade. Na casa de meu Pai, na eternidade sem fim, eu tenho um lar para você. Eu tenho uma casa, não feita pelo homem. Eu vou estar lá, vou preparar um lugar e estarei lá para receber. Então, o segundo fundamento de uma segurança é nossa crença na eternidade. Primeiro, nossa crença em Deus e em Jesus. Segundo, nossa crença na eternidade. Segundo texto, vamos agora para o último fundamento. Veja o que ele diz aí. Vou preparar o lugar. A parte final do verso 2. Agora no versículo 3. Quando eu for e vos preparar o lugar, o que é que está escrito depois? Voltarei. Voltarei e vos receberei. Para quem? Vamos falar forte. Para mim mesmo. Para mim mesmo. Para que onde eu estou, pegar o voz. Então esse fundamento de uma segurança chama-se segunda vinda de Jesus. Da mesma maneira como José foi ao encontro de Jacó, e Jacó ao encontro de José, e José era um tipo de Cristo, era um representante de Cristo. Da mesma maneira, Jesus Cristo virá ao nosso encontro. Porque, na verdade, queridos, não há condição de nós nos satisfazermos só com o que esse mundo tem para nos oferecer. O homem pode ter tantas quantas faculdades ele puder fazer, mas dentro do seu coração haverá sempre um vazio. Porque esse coração foi constituído e com um espaço especial que o dinheiro não preenche, que impulso da carne não satisfaz. Há no nosso coração uma fome por algo que só Deus pode satisfazer. E Deus preenche esse algo através do seu Filho, mandando-o buscar-nos aqui na terra. E eu tenho a impressão que para muita gente a segunda vinda de Cristo é uma piada. Porque já no tempo do apóstolo Pedro, na sua segunda carta, no capítulo 3, a partir do verso 11, isso fica claro. Nós sempre ouvimos falar que ele ia voltar e voltou até hoje. Mas ele está falando aqui, eu voltarei. Não se iluda. Ele está para voltar. Ninguém sabe a hora, mas é como um abrir e fechar de olhos. Pois se nós conseguimos, veja bem, se nós conseguimos ter uma telefonia tão fantástica, se o mundo hoje tornou-se pequeno diante da velocidade, imagine os irmãos, o momento em que Cristo receber ordem do Pai para vir buscar-nos nesta terra, será um ato rapidíssimo. Estamos andando pela rua, um amigo que ia conversando comigo desaparece. O filho que estava voltando da escola não chega. A mãe que estava trabalhando não chega. Um amigo também
desapareceu. E a rádio começa a comunicar e falar: fulano desapareceu. E a polícia é recorrida para ajudar a encontrar. Não se encontra mais. E aqueles que foram incrédulos ficaram. Pois dois estarão numa cama só, dormindo. Um será levado e o outro deixado. Dois construindo uma casa. Um vai, outro fica. Eu voltarei. E vos levarei. Eu não disponho de tempo para isso. Nem seria meu plano ficar falando aqui de sinais. Mas eu queria sugerir que esse auditório tão distinto lesse o capítulo 24 de Mateus em casa e fosse sublinhando com uma canetinha quais são os sinais que Jesus Cristo aponta ali como prelúdio, como começo da sua volta. E vão verificar que tudo que ele falou ali está cumprido. Está cumprido. A única coisa que me deixa assim ainda pensando que não está completo é quando ele diz que esse evangelho terá que ser pregado a todas as nações. Será que isso já aconteceu? Tem muita gente que não conhece nada disso. Mas ele que vai voltar numa hora exata, está promovendo o trabalho missionário, usando o rádio, usando os meios de comunicação, usando os satélites, para levar essa mensagem a todos. Porque não pode ficar alguém sem ouvir que só Jesus Cristo pode levar alguém para o céu. Todos têm que ouvir. Então, queridos, nesta noite eu estou lhes falando sobre os fundamentos de uma segurança. Nossa crença em Deus, nossa crença no Salvador Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nossa crença na eternidade, e não vamos fugir dela, e nossa crença na segunda vinda de Jesus. Os tempos são terríveis. Os pais estão sofrendo. As famílias desafiadas. Os professores aflitos. Os alunos descontentes. Os governos agitados sem saber o que fazer. As enfermidades aparecendo de maneira assustadora, aterrorizando a própria medicina. O homem está sem saber o que falar. Há um certo silêncio em qualquer direção em que nós olharmos. Por quê? Porque ao cumprimento das profecias, o cumprimento dos sinais e a segunda vinda de Jesus